A Frontier acabou de divulgar mais um Feature Focus do Planet Zoo 2, e dessa vez o assunto são as aves. Apesar do vídeo ser bem curto, ele mostra várias mecânicas interessantes, novas espécies e alguns detalhes que possam ter passado despercebidos para algumas pessoas. Então hoje vamos analisar tudo o que apareceu nesse novo vídeo e falar sobre o que essas novidades podem trazer para os nossos zoológicos. Logo no começo do vídeo, a Frontier explica que os aviários foram projetados especialmente para atender a todas as necessidades das aves. Já sabemos também que eles serão totalmente personalizáveis, com alturas e tamanhos diferentes. Porém aqui temos uma outra coisa interessante, será possível também escolher diferentes tipos de cobertura. Então aqui temos a certeza de que nenhum aviário será igual ao outro. Teremos diversas variações de acordo com o animal que estamos cuidando e também com a nossa particularidade de escolha. A primeira espécie em destaque desse vídeo é o secretário. A Frontier comenta que um dos indivíduos mostrados possui uma envergadura superior a 2 metros. Apesar desse tamanho impressionante, eles explicam também que essa ave passa boa parte do tempo caminhando pelo chão. Isso é algo muito legal porque mostra que a equipe está respeitando realmente o comportamento real das espécies. Aqui ele voa quando necessário, mas continua utilizando bastante o ambiente terrestre, ou seja, não será apenas uma ave voando em círculos o tempo inteiro. Os itens de enriquecimento também serão extremamente importantes para dar variedade de movimento dentro do habitat, deixando tudo mais único para cada espécie. Já outro animal mostrado foi a coruja de orelhas longas. Olha só que maneiro, cara. Segundo a Frontier, ela é naturalmente mais ativa durante a noite. Mesmo assim, ela também pode aparecer durante o dia para os visitantes. Achei interessante porque mostra que o comportamento dos animais continua sendo baseado na biologia real das espécies. E também que vai ser interessante deixar o nosso parque funcionando 24 horas por dia. São pequenos detalhes que ajudam muito na imersão. E uma outra das partes mais legais do vídeo acontece quando eles mostram esse casal de corujas em cima do ninho e depois aparecem os ovos nesse ninho. É muito legal ver o sistema de reprodução perfeitamente adaptado para as aves. Os filhotes aqui são muito bonitinhos e com um ótimo modelo, cara. Olha isso, mano, esse bichinho todo peludinho. E aí quando os filhotes das corujas crescerem, eles poderão ser enviados para reservas de vida selvagem. Essa aqui continua sendo uma das mecânicas que eu mais estou ansioso para testar, porque ao invés de simplesmente a gente vender os animais ou armazená-los, agora será possível ajudar no aumento da população selvagem. Isso conecta perfeitamente com a proposta, do Planet Zoo 2 com a conservação da natureza. E sinceramente, eu acho que é uma das maiores evoluções em relação ao primeiro jogo. Outra novidade interessante é a possibilidade de combinar aves com mamíferos. Aqui no vídeo eles mostram um habitat onde um grupo de calaus divide o espaço com uma anta malaia. A Frontier explica que esse tipo de convivência pode ser extremamente benéfico para ambas espécies. Além de economizar espaço dentro do zoológico, algumas espécies realmente se beneficiam quando vivem próximas uma das outras. Aqui também podemos ver alguns dos variados tipos de ninhos que teremos, alguns focados para um ambiente mais selvagem e outro mais para zoológico, além claro das blueprints que teremos também no futuro. E olha aqui, cara, que legal essa câmera dentro do ninho do calau. Coitado, não pode nem cuidar dessa família sem ser observado, né? Eu gosto bastante desse tipo de mecânica de coabitação, porque incentiva a criação de habitats mais naturais com diferentes tipos de animais em um mesmo ambiente. Ao invés de um recinto para cada espécie, podemos criar ecossistemas completos, até mesmo em um zoológico. Depois disso, eles apresentam uma atração que eu gostei bastante aqui, os chamados aviários walkthrough, que é basicamente uma caminhada dentro do aviário. Agora será possível criar uns habitats onde os visitantes entram dentro dos recintos das aves. No vídeo, isso acontece com o habitat dos tucanos. Os visitantes caminham pelo mesmo ambiente enquanto as aves voam livremente ao redor. Isso com certeza deve deixar a experiência muito mais imersiva para o visitante. Mas a própria Frontier faz um alerta: nem todas as aves aceitam bem a presença constante dos visitantes dentro do habitat. Então será preciso escolher cuidadosamente quais espécies poderão viver nesse tipo de instalação. Achei esse detalhe muito interessante porque teremos de prestar mais atenção na hora de montar o zoológico. E antes de terminar, teve um detalhe interessante. Nos segundos finais do vídeo aparece rapidamente um pequeno coelho correndo pelo cenário. Provavelmente é a confirmação de uma nova espécie aqui no jogo. Pelo menos eu acredito que sim. Comentem embaixo então o que vocês acharam dessas novidades. Para mim foi ver o sistema de reprodução em ação e também a atração dentro do aviário. Vai ser muito legal ver os filhotes de várias espécies preenchendo todo o zoológico e com os visitantes passando por dentro dos habitats. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Se você não viu
meu último vídeo do Império Glacial, onde eu coloquei o nosso primeiro réptil marinho. É só clicar no que tá aparecendo agora, beleza? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!